Meu nome é Luzia Bezerra da Silva. Nasci em Arapiraca. Eu nasci no ano de 10/8/46. Morei primeiro no outro lado da lagoa, né? Do outro lado, que era onde era uma ruazinha. E depois, quando meus avós veio morar aqui, que tudo morava lá, né? Meu pai, minha mãe, tudo morava na rua. E quando eles falaram de vir para cá, eu tinha 2 anos. Aí não quis ficar lá com minha mãe. Eu digo, eu vou com a vovó. E então eu vim e fui criada por ela aqui. Aqui tinha poucas casas. Aí só tinha ali essa esquina, essa casa daqui da frente, aqui que estava construindo essa esquina, e o resto era mais terreno de fumo, essas coisas, até lá embaixo. Meu pai era José Bezerra Leite e minha mãe, Doralice Maria da Silva. Meus avós eram Aristides Cândido da Silva e Maria Francisca da Silva, mas era conhecida por Sinha Anita. Ela era parteira daqui, de Arapiraca, era parteira daqui, quase tudo ia para o... Era quase como a doutora daqui, né? Que era difícil, assim, poucos médicos, poucas casas, e ela era assim, pegava os filhos do povo. Muita gente vinha atrás dela para fazer parto, para fazer aquele purgante da 25 semente. Só quem fazia era ela aqui, aquele para derrame, a pessoa ficava paralítico, aí ela fazia esse purgante das 25 sementes, e o povo vinha muito até de Aracaju, de fora, procurar minha avó para fazer esse purgante, porque ele era muito bom. E meu avô era vigia da linha de ferro, ali onde hoje era a prefeitura antiga, né? Ali era onde guardava os materiais, tudo. Meu avô era vigia de lá. E nós morávamos aqui. Aí minha avó ia fazer parto, fazia purgante. E quando foi depois, ela disse, olha, minha filha, eu estou ficando velha, mas eu vou ensinar você. Aprenda para você ficar fazendo essa relíquia para o povo. Tá certo, vovó. E eu ia buscar as coisas com ela, ajudava a fazer, e no final eu fiquei fazendo. A gente guardava as 25 sementes, juntas, botava muitas, né? 25 sementes fazia o café. Semente de mostarda, semente de girassol, semente de essas coisas que faz remédio. Aí a gente pisava no pilão, pisava e fazia o café. Muita gente vinha procurar o café e outros eram o purgante, porque o purgante ficava 5 dias sem tomar banho, sabe? Ali mesmo de resguardo, não saía fora, não lavava as mãos, e era assim para poder ficar bom. E quanta gente ficou bom, meu filho, de derrame. Aí eu continuei fazendo. Tinha um hospitalzinho, era a casa de saúde Nossa Senhora de Fátima, e depois chegou o doutor Judá, Zé Fernando, e continuaram, né? Arapiraca foi aumentando um pouquinho, como vocês sabem que era, né? Era mais para o povo do João Lúcio, aquele povo do Baixão, muita gente assim, e foi. Aí depois Arapiraca foi aumentando. Meu pai era carroceiro. Ele carroçava, pegava as cargas e carroçava. E ele também pegava, fazia no Antônio Jorge, daquele povo ali, daqui tudo do alto, ele alugava 2 tarefinhas. Quando ele não estava lá plantando feijão de corda, umas coisinhas, outro, um fuminho, umas coisas assim. Papai vivia disso. E mamãe era dona de casa, mas sempre ela costurava, palazava esses calçados do povo, passava ferro na roupa do povo, que naquele tempo engomava, né? Para sair todo durinho. Aí minha mãe também passava para ajudar o meu pai.
Aí, pronto, meu pai, o negócio dele era esse. Minha mãe teve quase uns 13 filhos. Agora só tinha vivo 8, que era 4 homens e 3 mulheres. Aí ela ficou com esse, né? Os outros tudo morreram, faleceu. Aí eu tenho meu irmão, que é o Jorge, o Aldênio, o José, o Deda, né? Faleceu também, Deda e Cláudio, eram os homens. As mulheres, eu, Carol e Cremilda, das mulheres. Aí depois ela criou uma, que é do coração, Josiane, minha irmã. E foi assim, da hoje está tudo por aí, só morreu o Deda de irmão. Um foi para São Paulo e o Jorge mora aqui, o Aldênio. Por sinal, está doente no hospital. Aí a gente brincava aqui, olha. A família botava colchão. Antigamente a gente tinha direito a tudo, né? Botava um colchãozinho lá fora, ficava uma turma no colchão, olhando a gente brincar. Brincava de roda, brincava de se esconder, esconde, brincava de pinhão, os meninos, as meninas também, as que gostavam de brincar de tudo. Eram essas brincadeiras da gente antigamente. A gente não podia sair, que os pais não deixavam, né? Era só por aqui à noite, quando eles não tinham mais o que fazer, que ficavam prestando atenção a gente. Brincar, tinha o Pedrinho ali, tinha a família toda por aqui, juntava. Esse povo todinho vinha brincar aqui nessa rua. E brincava muito, a gente brincava muito de tudo. Brincava de andar assim, aprendendo bicicleta daqui até embaixo. Eu nunca andei, até hoje não sei andar de bicicleta, que nunca quis. Mas era assim. A lagoa, do tempo que eu morava lá, a lagoa, quando eu morava lá, a lagoa não tinha lagoa, entendeu? Tinha um riacho, Piauí. Aí passava aquele riachinho. Com isso, a terra era boa de fazer tijolo. Aí começou a família, que não tinha o que fazer, né? Era assim, para ganhar o pão. Eles começaram a fazer tijolo. Aí uma via, outros via e foi juntando. Tudo para fazer tijolo aí. De um lugar a outro, daqui da lagoa, né? Barro bom de tijolo. E a gente ainda morava do lado de lá. Aí o povo foram aumentando, aumentando. Era aquela festa de fazer, né? Tudo, muita gente. Aí disso foram aumentando, foram furando os buracos, e foi aumentando os buracos, e descia de escada, porque já ficava fundo. Quando era na noite de fazer, de queimar, fazia aqueles montes assim como uma casa, um negócio assim, queimava os tijolos. Aí era aquela festa do povo, queimando os tijolos, aquelas labaredas aí, era assim. Eu lembro assim. E daí, desses buracos, foram se gerando a lagoa. Porque ficava fundo, eles não conseguiam mais, iam saindo, aí, por final, terminaram, acabou, né? Isso que o povo foi aumentando, e foi. Aí vinha a água do riacho, a água da chuva, foi que formou essa lagoa. Daí ficou uma lagoa muito bonita. E daí eu já vim morar aqui e já estava começando a lagoa aí. Aí eu já grandinha e tudo, o povo começava a tomar banho na lagoa, muita gente morreu porque era fundo. Quando fundava para subir, não dava mais. Aí o povo morria. Depois, no tempo do Severino Leão, aí ele inventou de tampar a lagoa. Aí foi mandando botar barro, lixo, essas coisas, barro, mandar jogar barro, e foi até que terminou com a lagoa. Só ficou o cantinho do rio passado, o riacho.
Tinha aqui, essa ponte ainda era a ponte. Mas uma pontinha assim mal feita. Eles como que fizeram assim uma madeira, colocaram barro, sabe assim, ainda meio barro. Aí saía para lá. E ao lado daqui tinha aquela fábrica de bebidas, que era tudo os armazéns daquele rapaz que faleceu no caminho de Maceió, que tinha a fábrica, seu João Lola. Aí formou uma lagoazinha do lado de cá, a lagoa, e tinha cadeia vizinha. Depois da cadeia, era na estibaria. Era uma estibaria todinha. No fundo do quintal da gente ali, era a estibaria. Sim, aí depois de lá, que eu vim para cá, minha mãe tinha os terrenos, a minha mãe comprou um terreno aqui e construiu a casa. Depois com o padre Nelson, comprou também um terreno, construiu casa. E o povo foram construindo, e hoje formou essa rua, formou a Brasília, aqui, né, a subida, Nossa Senhora de Fátima, formou tudo aí. Era no fundo, ficava no fundo do quintal dos meus pais. Dava para escutar quando eles batiam, que era preciso, no outro dia a gente conhecia. Dizia, rapaz, maneira barra que a gente mora aqui pertinho, a gente escuta os gritos dele. Eles pegavam, amarravam os homens, não sei por como, e penduravam numa cacimba que tinha. Era assim, essa agonia. A tendência que era disso tudo da cadeia, que era vizinha aqui a fábrica, era tudo para botar os cavalos. Dia de segunda-feira era cheio dos cavalos, as tibarias. Aí ficava bem atrás da casa da minha mãe, da Risalva, que morava aqui, desse pessoal, da Toninha ali, da finada Lindinalva, foram descendo. Eram as tibarias. Os vizinhos eram seu Josias Vital também, Aristóteles Albuquerque e Zaqueu, que começaram a vir para cá. Aqui moravam os vizinhos, da frente tinha essa casa, e ali na esquina era daquele povo também dos Vital. Jusa Vital, ele morava ali, mas tinha esse armazém aqui. Era só o cruzeirinho em cima, né? O cruzeiro, fincado. E daí se fazia as festas, tinha seu Domingo Vital, tinha o seu Jusa Vital, a família Vital era ali, né? Era aí rodeado, esse pessoal. E juntava tudo aqui, aí fazia a festa. Essa festa era muito linda, porque todo ano se esperava por ela, né? Pela festa do alto, só falavam a festa do alto, porque era uma festa boa. Tinha missa no cruzeiro, o padre celebrava a missa no cruzeiro, e daí o povo formava a festa. Tinha as barraquinhas, tinha as coisas assim, né? Daí foram formando coisas melhores, fazendo uma pracinha, aí foram fazendo a festinha, depois fizeram essa parte de cima, né? Onde tem o cruzeiro hoje, que é colocado. Fizeram, arrumaram a praça, aí seu Jusa e a esposa dele fizeram uma promessa de construir a igrejinha de São José, que foi essa que está construída. Tinha pastoril, tinha essas coisas assim, tinha pastoril, tinha as barraquinhas, aí o povo, né, foi civilizando mais, foram botando mais coisa mais moderna. Tinha o do pastoril e tinha, né, eles eram mesmo quem dizia assim, assim, não sei o quê, fulano de tal, que tinha aquele povo que dava mais dinheiro, né, era para... não, que dava mais dinheiro, tinha leilão na festa. Aí dava mais dinheiro, assim, esse povo mais ou menos, Domingo Vital, fulano de tal, só para chamar atenção, porque era vereador, candidato, sabe, sempre chamava atenção.
Minha roupa era vovó e tia Milha. A minha avó e tia Milha. Quando eu era pequena, quando fiquei malzinha, já era eu. Já comecei, eu dizia assim, minha avó, deixa eu ir aprender a fazer arranjo para ajeitar a noiva. Ela dizia, não, se aprenda em casa, não tem que ir para os cantos, não. Aí eu ficava, tá certo. Aí ela me ensinava, eu olhava e ela me ensinando assim, fazer as coisas, né? Aí do arranjo, eu ia comprar um retrogilinho, uma coisa que ela mandava, que era aqui na avenida, né? Logo aqui, na frente. Eu ia, chegava lá, tinha uma mulher que bordava a máquina, e eu tinha maior vontade. Vovó, não, se aprende em casa. Aí eu olhava a mulher lá fazendo, que eu chegava em casa e ia tentar para fazer. No pé da casa, que era onde era do Luiz Francisco, do Luiz Pereira. Não tem o predinho, ali era onde era, o Luiz Pereira morava ali. Aí dali seguia a rua, Aníbal Lima, né? Aqui subia. Aí tinha as lojas, tinha cabeleireiro ali, vendia linha, vendia tudo, e eu ia comprar ali. Aí eu comprava e olhava, demorava. Um dia eu levei uma pizza, porque eu demorei, a minha avó era assim. Aí eu olhava e fazia em casa. Tudo que eu sei foi em casa. A não ser só isso, o mosaico, que eu aprendi com a Marta Arruda. Foi que ela me ensinou. Foi quando meu filho trabalhava no Sebrae, ela veio para o Sebrae e eu aprendi com ela. Aí minha filha foi ficando maiorzinha, mocinha. Aí o meu filho, Petrônio, foi casar e a namorada dele pediu a Zenita para fazer o arranjo do casamento. E aí a Zenita fez o buquê dela, aí todo mundo amou. Aí disse, mulher, uma dizia, quem fez? Quem fez? Estava lindo. A Zenita. Aí a Zenita, mamãe, o povo está querendo que eu faça. Minha filha, você não fez da Jane? Faça. Aí com isso ela começou. Mamãe, eu vou fazer. Eu digo, olha minha filha, vamos fazer assim desse jeito, mais ou menos assim, assim. E ela foi fazendo e graças a Deus. Ela depois daqui, isso aqui era um quarto na minha casa, aqui. Era um quarto e desse quarto a gente formou uma salinha para ela, para a Zenita. E daí a Zenita atendia o povo, fazia aquelas tranças bonitas e fazia o arranjo. Estudei, só até a terceira série. Minha avó disse que lugar de mulher era para lavar roupa, para cuidar de menino e da casa. Aí eu disse, tá certo. Aí eu deixei de estudar e fui ajudar ela em casa, aqui. Ela fazia parto e eu ia para a escola. Quando chegava da escola, lavava a roupa, cuidava da casa, fazia tudo, sabe como ela queria. Adriano Jorge, Maria Fragoso, a diretora, depois foi as filhas dela, né? E professora mesmo, eu não lembro, porque era tanta professora, a professora Terezinha, a professora Ema, que tinha uma que se chamava Ema, e daí por diante, ia de farda, a fardinha de prega, uma gravatinha como tem aí, né? Você não viu? Tem a gravatinha e eu ia para a escola. Tinha o Tiburcio Valeriano, tinha o professor Pedro Rei, eu estudava no Adriano Jorge e minha irmã no professor Pedro Rei, que meu avô pagava para ela, né? E depois começou o Costa Arrego, que foi já depois de eu grande, né? Começou o Costa Arrego e essas escolinhas pequenas, depois. Eu pensava assim, de fazer essas coisas que eu faço. Eu gostava dessas coisas, de pensar, fazer uma pintura, fazer assim, sabe, como a minha filha foi, a Zenita, começou, parece que era a vontade que eu tinha, saiu na Zenita.
Zé de Sá era uma pessoa legal, conhecia a família dele toda. Era locutor, tinha negócio de pintura também, essas coisas. Negócio assim, de organizar eventos, pastoril. Eu conhecia assim. Por ali por cima era só fumo, todo canto era fumo. Aí quando era na época do fumo para destalar, traziam aqui para esse salão, para outro salão, até para casa da gente mesmo. Se alguém pedisse em casa, né, para trabalhar, gente, mulher que não podia trabalhar fora e precisava, aí pedia para botar uma porção dentro de casa, que ali os filhos já ajudavam, né, assim, aí acontecia isso. Todo mundo com dinheiro no bolso, né, e coragem de trabalhar. Eu conheci numa festa do Costa de lá, do Adriano. Daquele jeito eu tinha os cabelão, fazia a trança, eu me arrumava de cigana, ficava uma cigana bonita. Aí eu puxava um homem para a coisa do beijo, né? Tinha aqui, fazia lá o beijo. Tinha a dança de cigana, a gente dançava muito, sabe? Aí conheci. Aí o Paulo soube de lá, dizia para mim que eu era uma moça bonita, uma menina bonita, era menina bonita, não sei o quê. Depois eu vou lá para ver essa menina. Aí veio de lá para cá, tão feioso, você viu que ele era feioso ali, né? Que as meninas, meu cunhado e os outros diziam, Luzia, tu sou de uma menina, uma mulher linda, e pegar com uma coisa dessa. Era com meus cunhados. Aí eu estou dizendo que ele disse, né, minha gente, né, achando que é assim. Aí, de lá eles me conheceram. Nessa época, o Severino estava me paquerando também, né? O Severino da Bananeira estava me paquerando. Aí ele chegou, aí ficou os dois na disputa, assim. Aí depois eu disse o Severino que não queria. Aí ele ficou atrás de mim, esse Paulo. Ficou atrás de mim, aí a família soube, eu novinha, a família tinha o maior ciúme de mim, soube que esse cara estava atrás de namorar comigo. Aí foi que a porca torceu o rabo, como diz a história, na família. Aí foi encrenca para todo lado, para mim não namorar com ele. Brigava minha tia, brigava minha mãe, brigava os outros vinham, contava fofoca à minha mãe. Aí terminou aquele vucu-vucu, sabe como é uma coisa de miudinha, de imundiça, assim, miudinha. Ficou. Eu não podia ir a uma procissão que iam gente olhar para mim, me pastorar se eu estava com ele. Eu não podia ir para a igreja daí de São José, que eu ia, cantava na igreja de São José, ia atrás de mim, porque via ele lá. E ficava aquilo, sabe? Quando eu chegava, minha avó estava nervosa, chorando, porque o povo dizia isso, dizia isso, dizia isso. A minha avó dizia, pois vocês peguem com esse abuso, então mata a menina para ela não, sabe, não namorar, não, e não sei o quê. Eu vou fazer o quê? A minha avó era responsável, né? Aí, por fim, eu terminei, casei com ele, porque fizeram tanta bagaceira que eu terminei, não gostava dele, terminei gostando. Namoro era escondido. Assim, eu ia para a esquina, namorava um pouquinho, corria para casa. Se a vovó me... Ô, Luzia! Eu saía correndo para casa. Aí ia para outro canto, ia na casa da vizinha. Aí, quando via que ele estava lá, me chamavam. Aí era assim, tinha uma amiga que dizia assim, olha, estão olhando, estão não sei o quê, tua avó vem ali, era Aninha. Aí ela dizia assim, e eu corria. Aí a minha avó dizia assim, ele veio, disse, vou falar para casar com você. Eu disse, não, que eu estou muito nova. Não, mas eu quero casar com você. Ele era mais velho do que eu, 7 anos. Aí ele veio, ele gostava de andar todo logo, parecia um doutor assim. Todo de relógio bom, sapato dia e noite. Sapato quando ele andava assim. Aí
Ele veio falar para casar comigo. Aí meu avô pediu ao meu avô, sabe? Aí meu avô, se ela quiser, estou achando ela muito nova, mas se ela quiser, vamos ver. Aí foi que nós noivou, ele vinha aqui, nós ficava aí na cadeira, meu avô ficava sentado de lado, a minha avó, quando não era meu avô, era minha avó, né? E ficava assim. Aí, por fim, eu casei. Só com 1 ano e pouco eu casei. Ainda ia fazer 16 anos. Casei na catedral, que era a catedral essa de baixo, né? A igrejinha velha, daí do comércio. O padre Epitácio, aí fez meu casamento. Teve uma festinha assim, triste, né? Fuleirinha assim. Minha mãe fez um bolinho, botou uns biscoitinhos na mesa, que ela já não queria, né? O casamento. E aqui era a casa da minha avó. Aí ela disse, deixa que eu faça um bolo lá quando vim, para não passar em branco. Logo tinha a irmã do Paulo, que lá é tudo bem de vida em Pernambuco, viu? Era bem de vida, são. Né? A minha cunhada, o sobrinho de Paulo, tudo, foi quem foi os padrinhos. Aí vieram. Por azar, meu filho, quando eu casei, que cheguei embaixo da Nossa Senhora de Fátima, o carro não deu o prego na subida da ladeira. Aí eu digo, mas até isso. Aí o povo tentaram e vieram empurrando para mim não vir a pé. Mas antes eu viesse a pé, subisse a ladeira. Aí empurraram, eu digo, até isso, já estou no dia do casamento, toda lorde. Mas foi simples o meu casamento, foi assim, a roupa que vocês viram ali. Aí casei, quando eu chego aqui, quando cheguei lá na casa da minha mãe, que era mais na frente, né? Onde hoje é o salão da Zenita, ali era a casa da minha mãe. Aí teve lá a festinha, tudo, o povo lancharam, as coisas que tinha e tudo. Depois eu fui morar aqui, na subida, até a rua Governador Luiz Cavalcante. Aí passei 3 meses numa casa lá. Aí depois a minha avó morava sozinha, tinha 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Aí ela disse, sozinha, mas meu avô era vigia, né? E chegava à noite. Aí ela disse, ô Luzia, só é você e o Paulo, vinha morar aqui, tá certo. Aí eu vim morar aqui com ela. E até hoje eu estou aqui. Minha avó faleceu com 82 anos. O meu avô com 88. O do meu avô, ele levou a queda, porque ele era muito boy. Todo dia ali subia a ladeira, descia, aí para subir essa outra. Quando foi descendo a ladeira ali, caiu, quebrou o fêmur. Aí pronto, ficou meu avô com fêmur, foi para Maceió. Nesse tempo só fazia cirurgia em Maceió. E meu avô fez a cirurgia, voltou, e eu fiquei cuidando do meu avô, ele sem poder andar. Quando foi um dia eu dei banho no meu avô, sentei aqui numa cadeirinha, isso tinha cortina. Naquele tempo o povo gostava muito de cortina. Aí tinha cortina aqui, e eu deixei ele aqui, que dava banho nele, e fui tomar banho. Quando eu estava lá, ele gritou, Luzia, Luzia. Aí eu saí, partido, eu estou tomando banho, estou molhada. Chega, Luzia, de caiu. Quando eu cheguei, estava ele aí, ó, bem aí, no chão, deitado no chão. Telefonei para tio Pedro, né? Pedro Aristides, para o filho dele. Telefonei, aí disse, tio Pedro, partido caiu de novo. Aí lá vem tio Pedro avexado. Aí nessas alturas ia passando 2 homens, que não tinha ninguém aqui comigo. Ia passando 2 homens. Aí eu disse, moço, vocês dois, por favor, podem me ajudar a tirar meu avô daqui do chão. Aí eles entraram, vieram me ajudar. Botaram na cadeira, mas ele sem aguentar. Quebrou o outro lado, meu filho. Diga que foi aperreio. Aí pronto, eu fiquei cuidando do meu avô. Minha avó morreu com 82 anos e ele morreu com 88. Mas antes dele morrer, no lugar que... Isso aqui virou uma bolha só, no pé dele. Ficou horrível. Aí eu cuidando dele, cuidava dele direitinho. Chamava a enfermeira para limpar, ajeitar. E ele dizia assim,
Isso é uma enfermeira boa. A minha enfermeira é muito boa. Aí eu dizia, por que, pai Tido? Porque todo dia é uma comidinha diferente. Nunca é uma só, porque a gente está doente, uma comida só, né? Aí eu sempre ajeitava uma comidinha para ele, ajeitando. Aí ele dizia comigo assim. Era Pedro Aristides, José Aristides e Antônio Aristides. Um mora em São Paulo, morou em São Paulo. E o José Aristides morreu de desastre com frente à rodoviária. Ele trabalhava na prefeitura, era o tesoureiro. Aí teve uma época, parece que foi de Eugênio Vital, teve uma época que ficaram sem receber. Aí quando um dinheirinho chegou lá, tinha um cara que estava preso na delegacia, né? Aí ele lembrou dele que os filhos estavam com necessidade. Aí ele que fazia a conta de tudo, né? Tirou desse homem e foi levar quando saiu da prefeitura. Quando chegou lá, que entregou o dinheiro, que foi atravessando, um carro veio de lá, matou ele. O outro ficou vivo lá em São Paulo e ficou o tio Pedro aqui. Ali era o cemitério antigamente. A esposa de tio Pedro, antes, foi enterrada lá. Isso foi antes, quando eu era muito criança, então não tinha nem nascido. Mas a construção foi, eu já vi, já encontrei a construção dali. Tinha barco, tinha roda gigante, tinha as mesinhas de jogo, tinha tudo essas coisinhas. Começava no dia 24, terminava no dia 2 de fevereiro. As festas daqui era muito boa. Quem podia ir, né? Quem ia direto, mas a minha avó prendia a gente, só ia para novena. Vá para novena, viu? Mas não demore, não. Era assim, só ia com a pessoa responsável. Ela tinha o maior ciúme da gente. Frequentei, muitas vezes eu ia para lá, para o clube, ia com a família, assim. Tio Pedro mesmo ia para essas festinhas, só ia com gente da família, né, quando ia. No carnaval, era difícil a gente ir, mas tinha aqui, na esquina, não tem essa esquina onde hoje é a loja Emanuele, parece. Não é da esquina para subir na Baulima lá. Ali era bem grande, era até no final, era do povo do Luiz Pereira. Era os armazéns dele que eles tinham. Ali era onde formava os carnaval do povo mais chique, né? Como diz a história, do povo mais civilizados. Aí iam para lá o carnaval, quando eu era pequena. Aí iam, toda a vida eu fui pequena. Aí a gente ia para lá, tio Pedro, a família tio Pedro todinha, nós tudinho, ia tudo para lá. Quer dizer, que lá estava a família toda, e tinha aquele carnaval bom. A família daí do Luiz Pereira Lima, do Francisco Pereira, do Luiz Santo. Esse povo mais chique era que iam para lá. Aí a gente ia também, tudinho. E depois começaram o carnaval. O carnaval, quando começou do meu tempo para cá, do tempo dos meus filhos, já era mais diferente. Era um carnaval de rua, eles faziam carnaval de rua também, né? Daquele jeito, da bagaça, assim. Aquelas coisas de antigamente, bagunça, né? Aí, depois passou o carnaval que era na rua, aí era a banda de música do maestro Nelson Palmeira, que tocava na rua. Aí já chegou a época dos meus filhos tocar. Meus filhos tocavam. Petrônio e Petrúcio e Adilson. Tive 10, mas só criei 6. 6, Petrúcio, Petrônio, Luziene, Leurides, Luzenita e Aristides.
A Aristide é o caçula dos homens, a Zenita das mulheres. Petrúcio e Petrônio, com 12 anos e outro com 11, eles dois tocavam no carnaval. Ainda tem eles aí, mas não sei nem aonde. Eles tocavam com Nelson Palmeira, que casou com a minha tia. Tem a Maria Emília. Aí morava aqui, veio morar aqui perto. Aí ele botou uma música, salãozinho de música. Aí botou meus filhos para aprender música. Aí eles aprenderam. O mais velho, tocava no bombo. E o Toninho era no taró. Aí eles tocavam, aí o compadre Nelson botou. Com a Luzia, eu posso levar seus filhos para tocar no carnaval comigo? Eu digo, pode levar, compadre. Considere eles seus filhos, tome conta, pode levar. Eles levavam, eles tocavam até tarde, chegava com as mãozinhas aqui tudo inchada de tocarem. Aí eu ajeitava as mãos dele, ajeitava, doía a noite toda, mandava eles dormir para de tarde tocar de novo. Mas começaram assim, meus filhos já trabalhando. Gostava de dançar, porque o meu esposo gostava de dançar. Aí ele me chamava para dançar assim, nas festinhas de família. Quando era da família, no São João, numa coisinha assim, a gente dançava. No clube, ele gostava muito de, quando a gente ia para o clube, dançar no clube. Bolero, ele gostava muito de bolero, de dançar bolero. E nós dançávamos muito. Gostava. Quando eles iam tocar e tudo, meu filho começou a estudar e eles estudavam aí estudava no Costa Rego, outros no Tiburcio. E quando tinha apresentação assim na escola, eu ia, né? O pai era mais distante, aí o pai começou a distanciar. Começou aí vender, que ele vendia mercadoria, começava a viajar com mercadoria de sapo calçado da terra dele. Ele botou um fabrico aqui na esquina daqui, mas não deu certo, aí ele começou a vender mercadoria daqui para Salvador. Ele passava meses lá, até um ano. Era sapataria assim, de fazer chinelo, calçado. A gente chamava sapataria de fazer calçado. Veio o doutor João, aí com o padre Nelson dizia assim, comadre, que ele tinha o maior cuidado, carinho comigo e com os filhos, porque morava aqui, sofria muito, sabe, o marido. Aí sofria muito, ele viajava, eu ficava com meus filhos. Aí tinha que costurar, tinha que ajeitar uma coisa e outra. E os meninos já grandinhos, aí ele, né, gostava sempre de ajudar. Ou com uma Luzia, se eu arranjar um emprego, a senhora vai. Eu já tinha o mais novo, já estava assim com grandinho, já com uns 8 anos. Aí eu digo, vou, compadre. Aí ele arrumou com o doutor João, né? Aí o doutor João disse, vai trabalhar, é professora? Eu digo, não, meu filho, não sou nada, não tem estudo para professora, não. Aí ele disse, eu boto para merendeira, eu digo, bote. Aí ele botou. Aí o compadre Nelson assinou, outras pessoas assinou, e eu fui trabalhar. Quando cheguei lá no trabalho, aí era tudo minha amiga, lá no 31, nesse tempo tinha 30. Aí, o que é que está fazendo aqui, Luzia? Eu digo, vim trabalhar. Ela disse, você veio trabalhar? Eu digo, vim ficar aqui com vocês. E outra, só saio quando me aposentar. Aí elas riram, mangando da minha cara, né? Porque achava que não ia. Comecei a trabalhar, meu filho, de merendeira, trabalhava, limpava também depois de merenda, quando não tinha o que fazer, ia ajudar a varrer classe, limpar aquelas carteiras, tudo eu fazia. E depois foi quando a diretora chegou lá e disse assim,
quem quer ir para a noite, para disciplina, porque ninguém queria, que aqueles trombadinha, né? Aquele povo chamavam de trombadinha, que é o maior erro a gente chamar uma coisa dessa com aluno, eu acho. Não tenho leitura, como eu disse a ela. Eu não tenho leitura, mas não posso chamar isso com os alunos. Aí elas... Eu digo, eu vou, dona... Era dona Hilda, professora, diretora de lá. Aí eu digo, dona Hilda, se quiser me botar, eu vou. Não tenho leitura, mas também não sou assim tão analfabeta de não poder saber falar com os alunos. Aí fui para a disciplina. Quando era para fazer a merendinha, eu fazia a merenda e ia para a disciplina na hora do recreio, né? Aí fazia aquela merenda, dava a ele na hora do recreio, olhava um e outro. E assim fiquei até terminar. Passei 31 anos. Aí trabalhei na disciplina. Quando eu estava, aí não deixei de fazer a merenda mesmo de vez, fui para a disciplina mesmo. Eu pegava as cadernetas deles que entrava na portaria. Depois da caderneta, ia carimbar para entregar na sala de aula quando estava perto de terminar. Olhava eles, a disciplina, e também botava as professoras na classe, assim, olha, fulana, está faltando hoje fulana, você pode entrar para sair mais cedo, né, para os alunos não ficar. Aí eu fiquei nessa há muito tempo. Quando terminava, ficava na cantina também, ajudando. Tudo isso eu fiz depois que eu fui ficando mais velha. Chamava professora, outros chamava de tia, me encontro na rua ainda hoje, tem muitos que dizem, oi professora, e fica, eu digo, esse menino era do 31, mas é assim, graças a Deus, eu soube falar com todinhos, com respeito, quando estava fazendo, quando estava brigando, dizia, o aluno está querendo brigar, está com a faca, está com um revólver. Aí eu chamava ele, meu filho, chamava tudo meu filho, meu filho, vamos ali comigo, vamos para a cantina para nós conversar, deixa o seu coleguinha, depois eu vou ver cada um que foi que fizer de errado. Aí ele ia, eu dizia, olha, toda vez que você vinha armado, me dê a arma que eu guardo. E quando chegava lá, eu já sabia que ele ia, aí eu ia, eu lhe dava e guardava tudo. Quando na saída eu dava, porque da saída o problema era deles. E assim eu falava com eles direitinho. E todos me conheciam, todos gostavam de mim. Quando terminava o recreio, eles iam para lá comprar as coisas a mim. Outros ficavam encostados do balcão só para conversar comigo, que eles gostavam. E assim eu fiquei até os 31 anos lá. Me formei com 60, terminei com 61 anos. Fui com 30, me formei terminei com 31 anos, no 31. Católica. Graças a Deus, minha família sempre foi católica. Eu gosto de ir mais essa do alto, que é pertinho. Depois que a gente fica nessa idade, né, fica pertinho, fica mais fácil. Começa a vir as riquezas da doença, né, os problemas da doença, e a gente vai ficando cansada. O Aristides, meu menino mais novo, gerente do Sebrae, aí vinha esse pessoal da curso, eles diziam, mamãe, aí vai ter um curso, a senhora quer ir? Vou, meu filho. Fui para muitos lá, aí eu gostei mais desse, né? Eu gostei, fiz daqueles de boneca de milho, mas eu gostei mais desse. Aí eu gostei mais, me identifiquei mais com esse. Eu amo a minha arte, mas o médico proibiu, porque eu tenho alergia, tenho asma, problema de garganta assim, né? Quando eu pego... E aquele giz me ofendia. Falou que eu não podia mais. Aí eu parei. Que eu fiz assim, né, onde tinha piscina, eu fui fazer. Pensei que minha arte ia ser essa, sabe? De fazer. Mas foi quando o médico disse que eu não podia mesmo, ficava rouca,
tinha asma, aí eu deixei. Mas com maior carinho. Hoje, se alguém vir, eu ensino, né? O que a gente tem para a gente, que acha que é bom, quando alguém precisa, a gente tem que ensinar para ir continuar. Eu assisto novela à noite, somente. Eu assisto a novela à noite e quando assisto a novela é fazendo aquilo ali. 10 livros, pintando. Eu assistindo a novela e pintando. Eu nem novela eu estou parada. Até meia-noite, só vou dormir depois de meia-noite. Eu todo ano peço às netas, quando agora eu vou completando, agora no dia 10 de agosto, aí antes as meninas botam logo, olha, mamãe, o livro de mamãe está acabando, está precisando. Aí ela chega com 5, 6, chegou com um monte e eu ainda estou com, tem 2 ou 3 aí para terminar. Quando chega no aniversário, elas trazem outro monte, lápis e tudo. E eu pinto. Não paro. As cores é tudo certinho. Depois você dê uma olhadinha. As cores é tudo. Eu acho assim, não sou eu me engabando nem nada. É porque depois que eu termino, eu olho e digo, tá muito bonita as cores, tá tudo organizadinha. Só quando ia com a minha irmã, com o namorado dela. A minha irmã Cremilda arranjou um namorado também de Pernambuco. Aí ele dizia assim, Mida, vamos hoje ao cinema. Aí a minha mãe que fazia. Vai e peça a mamãe. Minha mãe dizia, vai e peça a mamãe, que era a minha avó que eu vivia aqui. Porque eu só ia para o cinema se ela fosse comigo. E a minha avó deixasse, viu? Aí eu vinha, eu era mais cibite, a minha irmã é mais acanhadinha. Eu digo, vovó, a Mida está perguntando se a senhora deixa hoje a gente ir assistir o filme. Não, vocês precisam de ir assistir filme. Eu digo, oh, vovó, só uma vezinha para a gente ver um filme tão bom, a gente dizia que era da igreja, da não sei o quê. Aí, vá, mas cuidado, assim que terminar, venho direto para casa. Aí assim a gente fazia. Aí eu ia assistir filme com ela. Quando meu filho chegou a época de eu ir assistir com a minha avó, com meu esposo, com meu namorado, um dia chegou uma amiga dele com o namorado aqui. Aí chegou, vieram para aqui. Não tinha para onde a gente ir. Outra coisa que você sabe que era muito parado naquele tempo, né? Ou o clube, ou um ABB começou, né? E aí eu disse, aí o Paulo disse, vamos, Luzia, eles vieram para aqui e a gente não tem para onde ir, vamos chamar eles para ir para o cinema. Quando terminar o cinema, a gente vai para Pinguim, que era com frente, né? E a gente senta e toma um combinadozinho, uma coisinha. Aí eu digo, tá certo. Meu filho, eu fui, passei uma vergonha com a minha avó. Aí eu fui com o Paulo, fomos para lá. Chegou lá, assisti o filme. Quando era meio alto aqui dali, né, do Trianon, né? Era Trianon. Quando eu pisei aqui para descer, disse, vamos ali na Pinguim. Ela aqui, pá, no meu braço. Estava na porta do cinema me esperando. Aí, vai para canto nenhum, vai é para casa. Olha, eu com visita, né? Gente de fora. Eu digo, ui, meu Deus. Aí, Paulo disse, vamos. Aí veio a gente, veio embora. A minha avó foi buscar lá, minha filha. Ela é braba, dava ordem. Saudade. Eu não tinha chance de nada, meu filho. De nada, eu não ia brincar com nada, não ia para nenhum canto. Só assim com as minhas tias, só ia para a igreja, porque a minha tia era cantora. Aí ia para a minha igreja, me levava. Foi lá que ela encontrou o maestro Nelson Palmeira. Né? Ele tocava nas igrejas, ela tocava também ali nas procissões. Só das procissões que a gente
era um canto que a gente ia, a única alegria que a gente tinha. Antigamente era isso. Continue assim, que é maravilhosa. Que o povo, o que tem aqui, o povo solta, né? Diz a pessoa que era, diz aquilo que é. Eu acho assim, muito importante. Eu sabia, né, que eles iam assim, a um e a outro, mas eu achava que era mais aquele pessoal antigos, mais velhos, mais idosos, aquele que é alguma coisa, um candidato, uma pessoa que tinha as coisas mais do que eu. Assim, eu pensava assim. E por final eu estou aqui, com a graça de Deus. Eu achei maravilhosa, assim. A gente não é bem conhecida, mas agora por diante, quem sabe? Mas eu tenho muitas amigas, muita amiga mesmo. Porque no lugar que eu chego, eu não deixo intrigada nem nada. Só deixo amiga, amigas, amigos. É assim, eu acho maravilhoso. No Pilatos, botaram até o nome de Florzinha, que eu não sei aonde acharam. Essa Florzinha, que era Florzinha, Florzinha, e por Florzinha eu fiquei. Até um dia eu cheguei na prefeitura, lá naquele monte de gente trabalhando. Quando eu entrei, uma pessoa levantou-se. Oi, dona Florzinha, o que a senhora está fazendo aqui? Eu digo, aqui também. Aí ela veio falar comigo, eu vi que era a menina que fazia junto comigo. E todo ficou por Florzinha, em todo canto o povo me chama de Florzinha. Eu digo, oh meu Deus, por que eu sou Florzinha? Porque é miudinha, mas todo mundo é pequeno. A família para mim é tudo. Meus filhos, principalmente, para mim, são tudo, meus filhos. Eu ensinei eles a seguir ali pelos cantos certos. Eles faziam as coisas, meus filhos. Olha, o lugar de vocês ir é por aqui. Não vá do outro lado, que é errado. Vocês têm que seguir para o lugar certo. E eu dizia a eles, além da gente pobre, humilde, puxar para o lugar ruim, não. Siga o lugar bom. E meus filhos estudaram no Costa Rego, estudaram no Tiburcio. Depois foi que a Zenita, mais o Aristides, foi estudar lá no Bom Conselho. O Pedro, que era diretor também do Bom Conselho, Pedro Albuquerque, meu cunhado, ele botou meu filho para estudar. A Zenita terminou o curso de professora lá. Filho, eu dou conselho que continue sempre o que eles são. Umas pessoas boas, honestas, trabalhadoras, como eu ensinei. E que os meus netos estão seguindo a mesma carreira. E eu quero que continue assim, de neto a bisnetos. Eu agradeço a todos. Agradeço a todos, a vocês que estão aqui comigo, que me deu essa alegria hoje. E ao Ricardo Nezinho, né, que concedeu essa alegria para mim e para minha família. E agradeço primeiramente a Deus, porque Deus é o princípio e o fim. É de tudo. Deus é tudo. Tchau, Deus abençoe a todo mundo. Para mim foi uma alegria e um prazer.